Agora, quem venceu ontem, na presença de uma torcida não tão numerosa lá na Vila Belmiro, foi o São Paulo. São Paulo, mesmo com tantos desfalques, superou esse problema, venceu o Juventude, piorou ainda mais a situação do Juventude e agora está no G8. Mussete, esse jogo foi aí pertinho de você, né? Não é um jogo de São Paulo que assim, né, que encha os olhos, né? Mas o São Paulo consegue aí uma vitória, agora volta a focar na Libertadores, pensar, né, em chances de Libertadores. Bobadilha e Rigoni marcando, o gol, Rigoni, inclusive, marcando, fez um golaço, inclusive. E esse jogo, hein, Mussete? Pois é, Lu, diante dos desfalques, o que importava era vencer. Eu acho que era muito difícil esperar bom desempenho do São Paulo, longe do seu estádio, nesse momento, com mais de um time de desfalques contra um Juventude que ainda sonha, né? Sonhava mais antes de enfrentar o São Paulo, agora está muito difícil a permanência, mas era um jogo fundamental para o Juventude e também era para o São Paulo na busca por esse 8º lugar que pode dar uma chance, uma vaga na Libertadores. O São Paulo fez um bom jogo, dentro do que pode, dentro dos seus limites, com participações surpreendentes, como a do Rigoni, que aí reapareceu, mas acho que o grande ponto aí para o Crespo é que nessas ausências ele acabou colocando jogadores que podem ser soluções. O problema do São Paulo é que toda vez que coloca jogadores em evidência, eles acabam sendo negociados, né? Foram os casos do Matheus, do Lucas lá atrás, mas o que o Luca dessa vez, o Lucas lá atrás e agora o Luca fez é coisa de um jogador que vai ser muito bom. Ele melhorou demais o jogo, acabou de disputar a final do Paulista Sub-20 com o Santos, entrou e mostrou porque que ele tem todo esse potencial. O Mike também fez um bom jogo. Então, dentro desses imensos e inacabáveis problemas do São Paulo, o Crespo encontra alternativas no próprio elenco e pode ser a base. Tomara que esses jogadores que estão aparecendo, principalmente o Luca, fiquem mais tempo do que os demais que estavam sendo revelados pelo São Paulo. PVC, São Paulo vai para a Libertadores? São Paulo tem que terminar em 8º lugar, porque em 7º não vai terminar. Tem 7, o Crespo jogou a toalha? Não. Não adianta você jogar na toalha. 7 pontos, né? Hoje o São Paulo tem 48 e o Fluminense, que é o 7º, tem 55. Então tem 7 pontos para jogar em 9. 7 pontos em 9. Tirar 7 pontos de 9 disputados. Não vai jogar, não vai chegar em 7º lugar. Não vai. Se não vai jogar a toalha, é só ser realista. O Crespo não vai chegar, o São Paulo não vai chegar em 7º lugar. Vai chegar em 8º se tiver a capacidade de manter essa distância que abriu de 3 pontos de vantagem para o Bragantino e para o Corinthians. Então, manter o 8º lugar é a obrigação do São Paulo agora. E depois ele vai torcer para o Cruzeiro. Simples assim. Vai dar Libertadores? Ontem a gente estava discutindo no fim de papo se é melhor para o São Paulo jogar Libertadores ou não jogar. É melhor jogar. Sempre é melhor jogar, né? Porque se não tiver orçamento, vai ter uma capacidade menor de investimento, vai ter um time menos forte, teoricamente. Então ele tem que classificar. Mas ele tem que manter o 8º lugar. Realisticamente, ele tem que manter o 8º lugar. Pode manter. Acho importante, e aí tem um ponto das entrevistas do Crespo. O Crespo está batendo em coisas que ele tem uma dose de razão, mas ele está batendo na trave de ferir egos de jogadores. Por exemplo, quando ele diz, não sei como é que o Caleri vai voltar, eu acho que o ponto seria o inverso. Porque o Caleri é o cara que viajou para Medellín, o Caleri não tem condição de jogo e está doido para jogar faz 10 meses. O Caleri não viajou para Medellín, o Caleri viajou para Quito, o Caleri estava no banco de reservas no jogo contra o Corinthians antes do jogo começar, porque ele não podia ficar no banco, mas ele estava ali com o grupo. Ele tem um comportamento de capitão do time e o técnico está dizendo que não sei como é que ele vai voltar. Ao contrário, acho que o ponto dele é entender. Não precisa, ninguém precisa nada. Mas ele poderia perfeitamente dizer, olha, a gente chegou aqui para ter um time que era para ser um time de Lucas, Caleri e Oscar, e o São Paulo que está jogando nas finais do campeonato é o time reserva do São Paulo. Muitos problemas ao longo da temporada, né? Com tantas lesões. Qual é o número, PVC? 13 desfalques ontem. Ontem 13, mas você tem o número total da temporada 85 também. Lesões na rodada da semana passada, eram 12 do São Paulo. Do campeonato, ou seja, sendo 12 de São Paulo. Praticamente 20% dos desfalques do ano são do São Paulo. É uma loucura, né? É muito difícil você disputar de forma competitiva um campeonato como o brasileiro e aí as outras competições também com esse número de desfalques. É realmente 12 complicado. 12 por 85, foi a conta certa. PVC, enquanto o PVC faz as contas, ele pegou um cafezinho pra mim. Muito obrigado, viu, PVC? Hoje tá quentinho. O PVC fala que
dia de posse de bola, o café fica frio porque o povo só fala... 14%. Aí, ó, 14%. 14% das lesões, 14% das lesões desse momento do campeonato são do São Paulo. É muita coisa. Chances de Libertadores, hein? Flamengo, Palmeiras... Onde você vai? Quer mais um café? Eu quero mais um pouquinho, vai. Obrigada. Eu coloquei somente mais um tiquinho. Um tiquinho. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo já estão dentro, já estão confirmados. O Bahia, com muitas chances, 99% de chances de ir. Bahia que está com 56 pontos. O Fluminense com 98%. Fluminense que está em sétimo com 55 pontos. São Paulo, ó, 2%. O Galo, então, 0,00000. Essa é a realidade do Galo, minha gente. Essa é a realidade. Posso dar uma observação do Bahia? Pode. O Bahia chegou ontem a 76 jogos na temporada. 76 jogos na temporada. Sabe quantos jogos jogou o Liverpool na temporada passada? 56. É uma loucura, né? O time que mais jogou na temporada passada na Europa foi o Paris Saint-Germain, 65. Que é muita coisa para o padrão europeu. 65. O Bahia chegou a 76. O Palmeiras tem 72. O Flamengo e o Atlético, 71. 76 para 65 são 11 jogos. Sabe o que significa isso? Que o calendário do Brasil tem 14 meses. É isso, tem só 2 meses a mais. Essa é a realidade. É o mês Lucas e o mês Luísa. É dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Lucas e Luísa. E a gente está falando aqui sobre o 2026 do São Paulo, onde ele estará, na Libertadores ou não. Vamos ouvir o Crespo, então, falando sobre qual é o planejamento, investir em jovens e nesses reforços internos que ficaram tanto tempo fora por causa das lesões. Eu acho que se Caleri volta a ser Caleri, porque não sabemos, porque tem um problema de rotura de joelho, sabemos se Lucas Moura vai voltar a ser Lucas Moura, sabemos se Oscar vai voltar a jogar, não sabemos. Então, a construção passa por este elenco. Onde podemos poner este elenco? Si después, durante la temporada, enero, febrero, marzo, o Caleri volta a ser Caleri, Lucas Moura volta a ser Lucas Moura, tal vez, tomara para Oscar de saúde, volta a ser, va a ser reforços. Isso para mim, assim. A gente tem que melhorar o elenco atual. O elenco atual, sem estas 3 grandes peças, chegou a 45 pontos, faltando 5 rodadas. Então, a gente tem que trabalhar muito para melhorar, se não quer repetir esta temporada. Mussetti, trabalhar muito para melhorar, né? Essa é a realidade, a situação não está nada fácil de São Paulo. Nada fácil, Lu. Eu entendo o Crespo sobre recuperar esses jogadores do próprio elenco, né? Criar essas soluções caseiras, revelar jovens, mas eu já falei, repito, para mim o grande reforço do São Paulo na próxima temporada, além de questões de gestão, tá? Porque eu sei que os problemas estão ali em cima. É corrigir esse departamento de saúde como um todo, porque é inadmissível o São Paulo ter tantos desfalques. Não dá para conceber, não existe sorte, azar, trauma, nada que justifique o São Paulo ter, como o PVC disse, 14, né, PVC? 13 agora e 13 ontem, mais o Rafael. O Ferreirinha é o 14º. Ferreirinha é o 14º. E mais o Rafael suspenso contra o Fluminense. Não dá. Isso aí, 14 jogadores é quase como metade de um elenco. É impossível o São Paulo lidar com tantos desfalques, achar isso natural. Então tem muita coisa para ajustar, mas isso para mim deveria ser prioridade do clube. Eu falei 14% dos desfalques da semana passada, que eram 12 desfalques, de 85 ao todo, dava 14%. Então, me parece um treinador à beira de um ataque de nervos. Ele está chegando no limite. É verdade. Porque a gente começa, e com razão, começa os caras a contar com o time no papel que nunca existiu. O São Paulo contou com um time esse ano que nunca existiu. E eu falei aqui, é uma loucura o que o São Paulo está fazendo. E não só fez loucura, como dobrou a aposta, contratou o Tolói. Não, e triplicou a aposta, saiu do Morumbi, quadruplicou a aposta em semanas de jogos pelo Brasileiro, levou os jogadores do Sub-20 para a Copa do Brasil Sub-20. Então, não, ainda... Que é uma questão agora, para esse meio de semana. Sim. O São Paulo tem o Fluminense do Zubeldia nessa fase na quinta-feira, com 13 machucados e 2 suspensos, incluindo o goleiro. Não tem time. E tem, na quarta-feira, a semifinal da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. Ontem já estavam do time da Copa do Brasil 4 meninos
no banco. 2 jogaram. Itaquera já tinha ido também, né? Tinha, mas na Itaquera não tinha jogo concorrente. Agora isso. tem. Certo? Não tinha jogo. Aliás, minto, tinha também na véspera, só que o São Paulo tinha vencido o Fortaleza por 2-0 em Fortaleza já. E perdeu o jogo da volta sem os moleques por 1-0. Se classificou No saldo. Então, aí acontece o seguinte, agora ele tem a mesma questão. Só que ele não tem a vantagem do jogo da ida. Ele vai jogar a primeira da semifinal do Sub-20 em Belo Horizonte. Onde estarão os moleques? Se eles não estiverem no profissional, é melhor o Crespo pegar o boné dele e vazar. Né? Inclusive que vai ter que chamar algum moleque da zaga, porque dos 5 zagueiros, 3 estão fora. Não tem zagueiro para jogar contra o Fluminense. E assim é o trabalho do cara. A cada dia que ele chega lá, ontem eu treinei com 13. Ontem eu treinei com 12. É isso o São Paulo nesse ano. Né? E ele Então, mas tem quando eu ficado digo... em 8º. Eu me refiro a dobrar a aposta... Na contratação de veterano. É isso, cara. Sabe? Vale mais um Mailton, outro Mailton, que não se machuca, pelo menos joga. Que é o pedido do Crespo. Crespo. Eu quero jogadores com saúde. Antes de técnico, eu quero o cara com saúde. E aí, Vessa? Teve uma ilustração boa que você viu com o negócio do E aí do nosso Milton trajando. E aí que a vitória foi fundamental, obrigatória, obviamente, mas para mim fundamental. Apesar de ser obrigatório, Juventude estava vendendo caro para todo mundo, tanto que empata 3-3 com o Cruzeiro e tal. E eu acho que é uma vitória grande. São Paulo abre os 3 pontos para o Corinthians, melhora o saldo. Então vai virar ali São Paulo, Corinthians ou Red Bull. Eu acho que a vaga vai estar entre os 3 e o São Paulo está na frente. Só que agora eu acho que o jogo do São Paulo é o mais difícil. O Red Bull pega O São Paulo dos 3 é o que joga 2 fora. Né? O Red Bull e o Corinthians jogam 2 em casa. Isso. Então esses 3 eram minimamente necessários para ter alguma Para chance. ter algum gargalo ali, uma distância para poder... O Red Bull, pela aquela alternância Qual a sequência da galera aí? Temos aí. O Red Bull joga com o Fortaleza em casa agora, né? Isso. Na quarta. Antes do São Paulo jogar com o Fluminense na quinta. O Red Corinthians Bull joga joga no da balança domingo. do rebaixamento aí, né? São Paulo também um pouco, né? São Paulo tem o Inter e o também. Vitória. E o talvez. Fortaleza praticamente decide a vaga também. E o Atlético Mineiro também tem chance matemática. Desde que... É que o Atlético Mineiro tá com o pneu arreado, mas agora das 3 ali, a tabela do São Paulo parece a mais difícil, não? Vamos lá, essa frase do Crespo, Arnaldo, em outras palavras, você não vem chegar e falar assim, olha, mas o ano que vem nós já temos 3 reforços, o Caleri, o Lucas e o Oscar. Não, não tem. O meu elenco vai partir de quem tá aqui. Eu já não tive esses caras esse ano, não vão querer me enganar e falar que esses caras vão ser reforço. E ele tem toda a razão. Eu não sei. Você tem o nome dos caras, você não sabe se vai ter a mesma condição, né? Isso, né? Então, de novo, ele falando forte, né? Ele fala sobre... Ele tenta dizer, no início da coletiva, que já falou tudo o que ele tinha a falar sobre 2026. Da necessidade do São Paulo fazer tudo diferente de 2025. E aí as premissas da temporada seguinte. E diz que ainda está tentando, embora acho que só ele, melhorar ou pelo menos ficar nessa posição até o final do Brasileiro, em 2025. Porque o que acontece, né, Tironi, é que praticamente ninguém do São Paulo está movendo uma pedra em direção à Libertadores. Né? Que hoje daria o São Paulo o 8º lugar. A gente já falou no início do programa. Se tiver G8, o São Paulo hoje é o 8º. Fazer o quê? Né? Se tiver G8, hoje o São Paulo é o 8º. Vou fazer o quê? Nesse jogo, acho que ficou tão evidente as carências do São Paulo, né? A questão das lesões, há 12 lesionados. O Marcos Antônio voltou, mas daí saiu o Tolói. Aí nesse jogo tinham pendurar os 2 caras. Tomaram o cartão os 2 caras, o Rafael e o Sabino. Então já não jogou. Ferreirinha saiu machucado no intervalo. Então já volta para ser 13 lesionados. O cara tá, tipo, o time de São Paulo é um arremedo, né? Não sei até como está na 8ª posição. E esse jogo aí, sinceramente, não foi nenhuma vitória justa, eu acho. Né? O time fez o gol no começo, foi pressionado pra caramba. Juventude falta acabamento, evidentemente, senão estaria numa situação melhor.
faz o 2-0 com o Rigoni, que quando acerta um chute é gol, porque ele finaliza bem. Tava perdendo muitos gols, uma questão de confiança. Porque o Rigoni... Massini, eu vou te falar, cara. Esse ano entender quem... não digo quem torce, mas quem acompanha o São Paulo é para mim um desafio. Eu vou escrever um livro sobre isso. Porque além daquela questão do Zubeldia agora, eu vi muita gente falar e dizer que foi lamentando o Rigoni ter feito um gol. Que aí... valeu 3 pontos. Que aí pode significar, putz, será que ele vai ficar? Então não existe uma torcida... O Rigoni sem o Ferreirinha, sem o fulano, o cara vai ter que... Isso aí é doença, cara. É doença. Acho que é doença. Então, lamentar o gol. Nós estamos revendo o gol do Cruzeiro para ver se inspira alguma coisa, né? É doença. Mas lá, tá o Cruzeiro de novo, para fazer o... Por que está entrando o gol do Cruzeiro? Pode tirar aí. O Vessa que apertou o botão aqui, ele tem um botão ali. São Paulo não tem um jogador desse, certo? Tem o Rigoni, certo? Sim. Tem o Tapia. Então, mas... não tem. Mas onde está o problema? É nosso, na comunicação? Nós que não nos fazemos entender. Só explicar para o nosso telespectador o que tá errado, o gol tá passando o gol do Cruzeiro, não sei porquê. O Vessa que apertou um botão. Foi não, eu não queria mover isso. É a distinção entre o Rigoni e o Caio Jorge, o Tapia e o Caio Jorge, aquela coisa. Aí, ó. Olha lá, agora sim. A primeira bola do jogo, Juventude, cara a cara. Mas o que você foi? A comunicação como? Não, vamos lá. Porque eu gosto desses temas, porque eu gosto de estudar sobre, para entender. Porque assim, cara, você fala, critica, pontua, aponta, mostra. E o sujeito, ele volta para estaca zero o tempo todo. Não quero Tapia, não quero Rigoni. Você quer quem? Vai jogar quem? Quem? A minha avó Geni, meu avô Saraiva, meu avô Américo, os 2 avós são paulinos. Meu pai, você quer que os 3 joguem? Para te responder, tem sempre a questão... Não, melhor qualquer cara da base. Não, a pessoa não entende, os caras da base. Só que o Crespo é muito claro em relação a isso. E eu acho que o Zubeldia não conseguia ser... O Crespo, ele não tem essa marra. Esses caras da base, inclusive com o Luca, que entrou no intervalo ontem, é bom jogador. Já jogou boas partidas no profissional, fez gol na Libertadores, mas oscila e tudo mais. Não estão prontos ainda para jogar nesse São Paulo. Vão ajudar de vez em quando. E essa impressão que 2026 vai ser melhor porque a base do São Paulo vai segurar, primeiro que a gente não tem a confiança que ao menor destaque o cara não seja negociado. Então, mas não é possível que você, torcedor do São Paulo, não entenda o lugar onde está o São Paulo hoje, gente. Terto, Toninho e Paraná não tem mais. Estou indo lá atrás. Tá? Ou você entende isso e apoia o Rigoni, o Tapia, ou nenhum treinador vai prestar.